Olá, é um prazer estar novamente com vocês. Mas hoje abriremos outra porta, usaremos novamente a nossa chave para abrir mais uma porta e essa porta vai nos introduzir nas mutações. Mas, a essa altura, eu creio que vocês devem estar perguntando: professor Marlanf, seria realmente necessário o senhor fazer o que fez, destruir a Bíblia, desmoralizá-la, mostrar tantos erros, tantos equívocos e contradições, para poder a gente fazer um curso de alquimia? Sim, senão eu não o teria feito. Por quê? Porque o curso de alquimia supõe uma mudança completa, temperamento, personalidade, instintos, uma mudança visceral, total e completa, como nós temos aqui no livro ABC do Ocultismo, de Papos. Então, nós temos aqui a esfinge de Giza, que é equivalente a uma outra figura da Mesopotâmia, que é um touro alado. Se eu encontro fácil aqui o touro alado da Mesopotâmia, está aqui. Exatamente aqui, o touro alado. Na verdade, tanto a esfinge quanto o touro alado, eles representam o eterno masculino e o eterno feminino. Então está aqui o eterno masculino, belo, e o eterno feminino, belo. Então, nós o que é que temos na Bíblia? Na Bíblia, essa aqui é uma figura muito comum na antiguidade, né? O caribu, a esfinge. Nós conhecemos de perto a esfinge de Giza, ou Gizé, no Egito, né? Ela é muito famosa. Então, o que é que significa isso? Significa que nós somos uma esfinge, né? Qual é o animal? Disse a esfinge, que era um monstro aédico, que de manhã anda com 4 pernas, meio-dia anda com 2 e de noite anda com 3. E ele disse: o homem, que quando é bebê, gatinha, quando é adulto, anda sobre 2 pernas, e quando é velho, se apoia na bengala, que é a terceira perna. Então, a esfinge é o enigma do homem. E nós sabemos, e vamos mostrar de novo a vocês ao longo do curso, que a alquimia, sendo uma mutação completa, uma transmutação, consoante o livro que nós vimos naquela prancha universal da alquimia, mutus liber. Então, nesta sala que nós acabamos de abrir, já estamos no que chamamos cabeça de corvo, a primeira mutação. Na figura lá nós vimos uma caveira, um crânio, e em cima do crânio um corvo. Pois bem, cabeça de corvo é o início das mutações. Então, nós teremos que escolher o que nós queremos ser. Nós temos esse privilégio, viu? A alquimia nos dá esse privilégio de escolher o que nós queremos ser. E o que é que nós queremos ser? Aqui, através de algumas figuras, a esfinge aparece novamente aqui com asas de águia e o homem nas 3 fases, gatinhando quando era criança, andando normalmente e até correndo quando é adulto, e aqui com o cajado na mão quando é velho. Mas a linguagem das figuras, os hieróglifos, mostram que nós deveremos fazer com que essa esfinge, que somos nós mesmos, seja perfeita. Aqui não está muito visível, a figura ficou um pouquinho borrada, mas nós temos aqui várias opções. Primeira opção: o homem que está
em cima de um boi, de um touro, tem um leão nos órgãos sexuais, peito e a cabeça de homem, e acima da cabeça dele uma águia. Uma opção. Vamos traduzir depois o que é, porque a Bíblia fala que Deus criou o homem. Qual foi o homem criado por Deus? O homem que você quer ser, foi esse? Ou não? Pode ter sido este. E este, nesse caso, é um macaco em cima de um porco, segurando a cabeça de um javali, e em cima da cabeça dele um papagaio. É este o homem escolhido para você na sua transmutação? Ou é esse daqui? Nós temos aqui um anjo segurando um graal, segurando a cabeça de um cachorro, e em cima de um cavalo, e acima da cabeça dele tem uma pomba. Então, simbolicamente, aqui nós temos as opções que nós vamos ter que escolher para fazer a nossa transmutação. E na Bíblia, já mostramos a vocês lá no terreno do Ein Sof, né? Nós temos o eterno masculino, representado aqui por essa cabeça, no Ein Sof, e o Ein Sof, que é em hebraico, é o Reshit, ele criou o eterno feminino. Então nós temos o eterno masculino, o eterno feminino e o mundo de Javé, né? Onde Javé faz as coisas dele. Nós primeiro tivemos que provar a vocês que existem vários tipos que vocês podem escolher. Então, simbolicamente ali, né, nós mostramos a gravura, 4 gravuras, para você escolher o que você quer ser, em que você quer mudar, em que você quer se conformar, em qual forma, em que ser. Então, aqui na Bíblia, que é um dos livros mais lidos e mais seguidos do mundo, nós precisamos mostrar a vocês que no 6º dia, Elohim cria o casal ideal. Então, em Gênesis 1, no 6º dia da criação, aqui está a tradução interlinear, Deus cria o casal ideal, o arquétipo do masculino e o arquétipo do feminino, ou seja, o homem e a mulher no seu estado puro, ideal. E que no capítulo 2, Javé cria primeiro do barro o homem, que se chama Adam, derivado de Adamá, e depois da costela dele faz ele entrar em profundo sono e cria a mulher. Então, nós temos aqui dentro da Bíblia, se nós escolhermos um caráter bíblico, nós temos vários. Temos o rei Davi, temos Abraão, temos Moisés, temos Josué, caso vocês queiram ir pela Bíblia. Se não quiserem, então nós temos aqui um livro que é a História das Civilizações. E aqui nós temos outras propostas, né, simbolizado pelo caribu, que é a figura que na Caldeia, nos mitos mesopotâmicos, significam o homem ideal. Então está aqui, o caribu é uma esfinge, né? É uma esfinge. Então, cabeça de homem, asas de águia, corpo de leão e patas de touro. Às vezes a figura vem com patas de leão e corpo de touro, mas está errado. E aqui nós temos o eterno masculino e o eterno feminino, segundo a concepção dos gregos, né? O eterno masculino, uma figura bela, né? Os gregos primavam pelo equilíbrio, harmonia, proporção, e vocês podem então tirar de outro livro, não da Bíblia. Mas como a Bíblia é um livro muito popular e eu vejo muita gente usar um nome tirado da Bíblia, então nós primeiro precisamos mostrar a você que Elohim, portanto, é um Deus diferente de Javé,
e ele cria o casal ideal, aqui simbolizado na civilização grega por este homem e esta mulher. Então, o eterno masculino e o eterno feminino no esplendor da sua perfeição. Vamos descer depois a detalhes, mas por enquanto basta isto. Javé, ele age diferente. Ele cria primeiro o homem, quer dizer, o masculino, que está aqui deste lado, primeiro o masculino, e depois, a partir dele, cria o feminino. Então, a criação de Javé é feita em duas etapas, primeiro o masculino, depois o feminino. A criação de Elohim é feita criando os dois de uma única vez, eterno masculino e eterno feminino. Aí já temos muita diferença. Elohim cria em 7 dias, Javé cria em um dia só. Então, é necessário que nós façamos uma escolha. E essa escolha pode ser feita nas civilizações pagãs ou pode ser feita através dos caracteres bíblicos. Se fizermos através dos caracteres bíblicos, então eu já mostrei a vocês que nós temos 4 opções. Elohim, que é El, Yahvé, que é um deus secundário, um deus menor. Elohim cria o universo bom, porque ele diz fiat lux, faça-se a luz, e depois viu que a luz era boa. E todos os 6 dias da criação, ele vê que tudo que ele criou era bom, e no 7º dia ele viu tudo o que fez e percebeu que era muito bom. Depois nós temos a humanidade criada por El, que é um casal de uma única vez, com igualdade, dignidade, direitos diante de Deus. E nós vemos no livro de Javé, no Gênesis 2, que Javé cria o homem, ou seja, uma preferência pelo masculino. Depois ele faz desfilar os animais diante de Adão para ver se ele encontra algum animal que ele queira ter como partner. Seria bestialismo hoje, uma brutalidade, mas há pessoas que são doentes e praticam. Termina ele do próprio homem, fazendo ele adormecer e tirando de suas costelas, sela. A palavra pode ser costela e pode ser lado. Eu prefiro trazer por lado. Uma mulher que dá por empregada, para auxiliar ele nos trabalhos dele, por empregada. Então, veja como é diferente. O casal original, eterno masculino, eterno feminino, criado por Elohim, criado em igualdade de beleza, de direitos e dignidade. São abençoados, e Deus diz: crescei, prolificai, povoai a terra e reinai sobre toda a criação. O homem de Javé é criado primeiro depois de tentar as bestas da terra para ele escolher uma igual a ele não encontra, então cria um ser igual a ele, que é chamado de Isha, porque o homem diz: eu sou Ish, macho. Então essa que foi tirada de Ish será chamada Isha. E depois nós usamos as palavras Adam e Eve, ou Havá. Então nós temos aqui várias opções. Mas vemos, o que primeiro temos que mostrar a vocês é que nós temos essas 4 opções. Mas, professor Marlão, tá bom, então o homem e a mulher de Yahvé, que na final das contas ele depois amaldiçoa, enquanto que Elohim abençoa o casal que ele criou, Yahvé amaldiçoa. Então vocês vão ver que realmente eu tinha que desconstruir esses mitos para você ver o que é que sobra e que você pode se basear com segurança. Mas se nós podemos ser o homem adâmico, né, que é o homem comum, normal, eu, qualquer um de vocês, ou a mulher, né, tirada de Adão, da costela de Adão, ou do lado de Adão, ou se nós podemos mirar mais alto e fazermos parte da criação ideal de Elohim, onde ele vê no 7º dia que tudo que ele criou era muito bom.
Enquanto que Javé, assim que cria Adão, diz: não é bom que o homem fique só. Portanto, Javé considera que a sua criação não é boa, enquanto Elohim percebe que a sua criação é excelente, é muito boa. São duas coisas completamente diferentes, não vamos parar mais aí, mas era necessário desconstruir isto para mostrar que são dois deuses diferentes, não dois nomes diferentes, né? Os sábios judeus, teólogos e rabinos pró-judeus criaram uma saída inteligente, esperta. Alguns dizem o seguinte: não, é um Deus só, mas quando ele está mais próximo do homem, ele se torna um Deus presente na vida do homem, né? Ele se chama Javé. E quando ele está mais distante do homem na sua condição de ser transcendental, então ele se chama Elohim. É uma boa saída, é inteligente. Então, Javé é um Deus imanente, que está no dia a dia do ser humano, e Elohim é um Deus transcendente. Não, é o próprio Javé, na sua condição de transcendente. O que os judeus querem é dizer que é um Deus só, com dois nomes. A outra solução seria: eles pegaram a palavra El e a palavra Elohim, e com o tempo foram produzindo desgastes, inserções, mudanças nos textos, de modo que a palavra El deixou de ser um nome próprio, um antropônimo para um Deus, para um ser, e passou a ser um substantivo comum, deuses. Então, São Paulo vai dizer, digamos assim, jogando a palavra para o discurso dele: os Elohim dos gentios são todos demônios. Quer dizer, os deuses dos gentios são demônios. Nós vamos encontrar muitas vezes na Bíblia, quando Samuel invoca a médium de Endor, aliás, quando Saul pede a ela que invoque, e ela vê Samuel saindo, formando-se a figura de Samuel, ela diz: veja um Elohim subindo da terra. Quer dizer, veja um Deus. Aí está como substantivo comum. Então eles tiveram duas soluções para tentar provar que são dois nomes do mesmo Deus, né? Javé e Elohim são apenas dois nomes para o mesmo Deus, nas seguintes condições: ou quando Javé, o Deus é chamado de Javé, ele está numa posição mais imanente, mais próxima da humanidade, então parece mais humano. E quando ele usa o nome de Elohim, ou o autor, o agiógrafo, usa o nome de El ou Elohim, El Shaddai, El Elyon, ele está numa posição mais transcendente, mais distante, não apresenta características humanas. Esta é uma solução. E a outra foi terrível. A outra foi assim uma solução apresentada que desgraça tudo, porque transforma um ser pessoal, uma pessoa que tem o nome próprio de El e que é chamado Elohim, porque é uma tríade, Ain, Sof, Aor, que é o autor da criação, e eles colocam como sendo o substantivo comum para indicar a palavra Deus. Então, Jesus, que teria dito na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Não, ele disse: meu El, lama sabachthani. El é o nome de um ser pessoal. Então, feita essa distinção, nós temos agora as escolhas. Então, a Bíblia está cheia de personagens que vocês podem escolher, inclusive El, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Ain Sof, que habita nas trevas divinas, mas que mandou Jesus, como Jesus Cristo disse ali: ungiu e me enviou. E Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Então, se você quiser ser El, então é só imitar Jesus. Faça a transformação de tal maneira que você se torne igual a Jesus. Qual dessas seria? Qual dessas seria? Seria esta, que está aqui? Ou não? Não seria esta. Então seria uma destas. Você é quem vai escolher.
De qualquer forma, os caldeus foram um pouco mais cuidadosos, né? Colocando a figura que vocês vão encontrar muito facilmente, né? Entre os caldeus, babilônios, e do caribu, que depois deu a palavra querubim, querube. Então é o caribu, a esfinge que nós temos espalhado pelo mundo todo, e aqui agora, né, nós estamos vendo como é que eles plastificavam, formavam essa figura. Pode ser uma mistura de 4, homem, águia, leão e boi. Você quem escolhe. Então estamos na sala 2. Começamos o processo do nigredo, ou seja, tudo está muito obscuro, mas pelo menos eu espero que eu já tenha clarificado que, embora um determinado partido pró-hebreu, que vamos dizer, milita pela unidade de Deus e diz que Deus é um só, e Elohim é o nome que o agiógrafo, o escritor sagrado, usa quando ele está na sua posição transcendente, e Yahvé é o nome que o escritor usa quando ele está na sua posição imanente, mais próxima do homem. Ou El não seria um ser, o nome de um ser, mas o substantivo comum Deus. Então, meu Deus, por que me desamparaste? Né? Vejo um Elohim subindo da terra. Então, transformaria um ser, uma pessoa, ela desapareceria simplesmente, né? Some, pulveriza essa pessoa, ela não existe, e simplesmente o nome próprio dela, o antropônimo, passa a ser um substantivo comum para indicar a palavra genérica Deus. Nós vimos que não foi assim, e nós mostramos a vocês aqui no livro de Mircea Eliade como foi que um anjo, no caso da civilização mesopotâmica, um deus, os deuses foram transformados em anjos. Então, na cosmogonia mesopotâmica, então nós vimos como foi que no Enuma Elish, que é o nome do poema, um deus de pequena categoria, que é Marduk, o filho de Eal de Enki, que depois se torna Iá, e depois se junta com o pai Enki, Marduk continua sendo Marduk, Enki se torna de Ea para Iá. E os arameus, que são vizinhos dos caldeus, vão juntar todas essas 3 personalidades e casá-las com a sua deusa Havá, sopro, vida, e vai ficar o nome Yahvá ou Yahvé. Então assim surge o nome, mas veja, a personalidade é de Havá, que nós teríamos que estudar se quiséssemos detalhar, mas não vai ser esse o caso, isso não é um curso de teologia. Havá tem a personalidade dela, Marduk tem a personalidade dele, principalmente depois que ele ficou com 10% do poder de cada deus, ele se torna o Senhor dos Senhores, o Rei dos Deuses, Marduk. Né? Até os pais passam a deixar o universo, e ele cria um universo novo. Olha a novidade, quer dizer, o universo criado por Apsu, Tiamat, Anshar e Kishar era um universo, no caso, na Bíblia, o universo do Ain Sof Or, criado por Reshit, e o segundo universo criado por Javé. Então tudo coincide, o mito babilônico explica facilmente. Já havia um universo criado pelos deuses antigos, que no caso é Ain Sof Or, o universo onde Reshit é criado, né? E depois Reshit se torna o criador de um universo bom, que é aquele que está em Gênesis 1, e no final cria Yahvé, e Yahvé, que na teologia mesopotâmica é explicado, ele tem o poder, lhe é dado o poder no mito. Ele consegue esse poder por uma exigência, ele diz, ele quer 10% do poder de cada um dos 300 deuses. E ele consegue.
os 300 deuses dão a ele o poder. Cada um dá 10% do seu poder. E ele se torna o Deus dos deuses. E os deuses, o poema termina quando os deuses constroem um templo a Marduk e nele reúnem-se para celebrar os grandes feitos desse herói, Javé. Agora, aí nós temos a personalidade de Enki, vai ser Iá, a personalidade de Marduk, que agora se torna todo-poderoso, como Yahvé vai ser para criar o seu universo. Ele vai ter que ter poderes similares ao de Ain Sof Yaor, Reshit. E nós temos Havá, que é a deusa dos arameus, e os três se juntam e formam uma personalidade só, que o judeu denomina de Yahvé ou Javé. Então, podemos escolher nos tornarmos Javé, se quisermos. Podemos escolher apenas nos tornarmos o homem adâmico que Javé criou do barro, Adão. Podemos escolher nos tornarmos Havá. Mesmo eu sendo homem, posso me tornar um transformista ou mudar de sexo e ser Havá. Posso escolher me tornar um dos dois seres, do homem ideal e da mulher ideal, criado por Reshit, né, que foram criados em igualdade de beleza, dignidade e poder, e foram abençoados, e a eles foi dado reinar sobre toda a criação. Posso escolher o que eu quiser. Esse é o segredo da esfinge. Asas de águia, que significa o mais elevado que eu escolher. Então, pode ser um Deus, pode ser até o Ain Sof Yaor, porque ele está na pessoa de Jesus. Jesus diz: o Pai está em mim, eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Então é só imitar Jesus e você estará sendo El, o Ain Sof Yaor. Você pode escolher ser Javé, o Deus criado por Reshit, que também é um Deus poderoso. Veja, na história que nós vimos ali no mito mesopotâmico, que explica o surgimento de Yahvé, que é Enki, que é chamado entre os caldeus Iá. Então, Marduk é a soma dos poderes dos 300 deuses que deram a ele cada um 10% do seu poder, mais o poder de Iá, Enki, seu pai, mais o poder da deusa Havá dos arameus. São os arameus que criam o nome Yahavá. São eles. Então, Yahvé é um deus arameu. Podemos nos tornar Yahvé. É fácil, pela Bíblia, chegar a isso. Ou podemos enveredar por outro caminho. E vocês sabiam que o pedagogo, a mãe, na Grécia e na Roma Antiga, a mãe não educava os filhos. Provavelmente no Egito também. Eles escolhiam um preceptor, chamado pedagogos. E esse pedagogos, então, que era o pedagogo, não era uma pessoa da família, era geralmente um escravo inteligente ou um filósofo sábio. No caso de Aristóteles, era um homem livre, era um filósofo muito famoso, e Filipe da Macedônia, que era parte da Grécia, contratou os serviços de Aristóteles para dar aulas a Alexandre da Macedônia, chamado depois de Alexandre Magno, e Alexandre foi educado por um educador. E nos tabletes descobertos na sala da biblioteca de Nabucodonosor, nós temos várias historietas de salas de aula, relação de aluno com professor, professores com os pais de alunos, isso 7.000 anos atrás. Então, você vai ser seu próprio pedagogo. Eu vou apenas apontar. Então, o que você quer ser? Você pode pegar aqui o livro, um livro qualquer, um herói, como eu disse, os gregos, os romanos e provavelmente os egípcios. Eles escolhiam um servo, como no caso de José do Egito, em determinada parte da Bíblia, que fosse sábio, e ele era quem administrava a casa, e ele era quem ensinava as crianças
né, ele era o pedagogo, ele era o instrutor das crianças. Isso não era trabalho do pai nem da mãe. A mãe tinha os seus afazeres, o pai tinha os seus afazeres. Então a educação da criança era deixada a cargo de um pedagogo. Os judeus, não. Além do pedagogo, que era o chefe da sinagoga, a mãe tinha um papel fundamental na educação religiosa e espiritual da criança, e o pai tinha um papel fundamental na educação profissional da criança. Então, são costumes diferentes. Mas vocês podem pegar qualquer livro e, olha aqui, que homem bonito, né? Aqui o eterno masculino, o homem como o criou, o eterno masculino, o Davi de Miguel Ângelo também, né? Nós temos aqui também uma mulher que poderia ser colocada entre essas deidades que significam o eterno masculino e o eterno feminino, né? Temos aqui o discóbolo de Miron, o homem lançando um disco, e temos aqui a Ateneia, Palas Atena. Então você pode escolher, porque a primeira coisa que o preceptor fazia era, ele sabia educar. E você pode escolher ser um dos dois que está descrito no Gênesis 1, como tendo sido a criação de Elohim, Reshit. Ele criou no 6º dia o eterno masculino e o eterno feminino, o homem e a mulher. E aí você pode escolher. Então nós temos uma gama imensa de trabalho a fazer. Esse trabalho vai chamar-se transmutação. Lembro da prancha universal da alquimia. Tem um livro lá, um livro aberto, perto de um crânio com um corvo em cima, e no livro está escrito Mutus Liber, que será o nome desse capítulo mais traduzido, né? A mutação, a mudança, o livro das mutações, leja, relege, leia, releia, labora, et invenies, estuda, trabalha, et invenies, e encontrarás qual o modelo que você quer. Encontrarás um modelo, que na maçonaria é visita interior à terra, retificando que invenies occultam lapidem. Visita o interior da sua terra, vai profundamente no teu ser, e retificando, quer dizer, sanando os defeitos, desbastando a pedra que você é simbolicamente, tornando ela reta, né? A pedra desbastada, a pedra lavrada, você terminará fazendo a pedra cúbica, que é o ser ideal no qual você quer se transformar. Estará feita a mutação e você será um homem superior, como foram os heróis da Grécia, né? Que eram as propostas, como eu disse, os pedagogos gregos, latinos e provavelmente no Egito. Eles apresentavam os heróis, os deuses, como sendo modelos a ser atingidos. Então a criança escolhia, se fosse menina, ela escolhia se ela queria ser igual a Juno, igual a Minerva, igual a Afrodite. O menino, se ele queria ser igual a Aquiles, se ele queria ser igual a Hércules, se ele queria ser igual a Marte, qual era o modelo que ele queria? Agora está na hora de você escolher o seu modelo. Acho que não ficou dúvida quando a questão de Yahvé e El serem dois deuses diferentes, são duas criações diferentes. Eu vou ler um pedacinho só do Los Mitos Hebreus, de Rafael Patai e Robert Graves, e ele ressalta aqui, eles dois, né, ressaltam aqui uma diferença enorme entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Então diz, na ordem, Gênesis 1, primeiro é criado o céu. Gênesis 2, primeiro é criada a terra. Gênesis 1, depois a terra.
segundo a terra. Gênesis 2, depois o céu. É o invertido. Em Gênesis 1, cria-se primeiro o céu e depois a terra. Em Gênesis 2, Javé cria primeiro a terra, depois o céu. Em Gênesis 1, há uma criação que não existe em Gênesis 2. A luz, fiat lux. Aqui em Gênesis 2 é uma neblina, um vapor úmido. E depois o firmamento em Gênesis 1 e aqui o homem. A terra, as árvores. Agora sim, as florestas e árvores, os rios, em Gênesis 2. Os astros, aqui, o animal quadrúpede, o gado. E os astros, as aves. Animais marinhos, a mulher. Depois vem, Gênesis 1 ainda continua com aves, gado, répteis, bestas e no fim, homem e mulher. Ou seja, o que aqui no sexto dia é criado no fim, em Gênesis 1, então a ordem não é a mesma. Vocês acham que um autor que escreveu Gênesis 1 e que supostamente tivesse escrito Gênesis 2, ele teria feito algo tão tão disparatado, sem nenhuma equivalência? Não, não teria. Depois o Graves aqui e Patai ainda apresentam uma introdução que foi tirada da Bíblia original, quer dizer, um pergaminho que não foi incluído, mas que os pesquisadores descobriram que estava como sendo o prólogo da Bíblia que nós lemos hoje. Dizia assim: Deus criou o firmamento completo com o sol, a lua e as estrelas. Esse Deus aqui é Javé. Com uma palavra de ordem, vestida em uma gloriosa vestimenta de luz, o firmamento, como uma campanha redonda, cortada exatamente para cobrir o abismo. Depois de encerrar as águas em cima, numa prega de sua vestidura, instalou seu pavilhão secreto sobre o firmamento, cercando com a densa obscuridade, e a adornou e se assentou sobre suas vigas, e colocou acima dele as águas de cima. Ali erigiu seu trono divino. Então, completamente diferente, tanto de Gênesis 1 quanto de Gênesis 2. Termina dizendo: havendo terminado assim a obra da criação, Javé se retirou a um santuário no Monte Farã, na terra de Temã. Esses montes existem. Sempre que ele sai da sua morada, a terra treme e as montanhas fumegam. Aqui está, de Robert Graves e Rafael Patai, o que seria o prólogo da Bíblia antiga, que jogaram fora porque acharam que era muito grotesco, muito parecido com as teogonias dos povos do Mediterrâneo. Mas tem mais, ali tem muito mais, se fosse o caso de estarmos estudando teologia. Então, não há nada em comum entre Javé e El. Transformar El num substantivo comum e Elohim num substantivo comum e dizer que Jesus, quando disse Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava dizendo meu Deus, por que me desamparaste, é uma brutalidade, porque ele está clamando exatamente por aquele Deus que ele veio trazer de novo e dizer: acabou o tempo de Javé. Javé teve um tempo de 1450 até o ano em que Jesus Cristo veio. Ele reinou, teve uma função no seu mundo. Jesus existia no céu como Reshit, em alma espiritual, e lá ele fez uma criação belíssima, absolutamente boa, que quando El vai em Sofia-Or, vai olhar o que foi que ele fez, diz que era excelente. Javé, a primeira coisa que ele faz é olhar para o homem e dizer: não é bom que o homem seja só. E depois cria a serpente, que é quem vai introduzir o pecado no mundo, etc, etc, etc. Então, esse é o momento da escolha.
Você vai sofrer uma transmutação. Eu pedi que você fizesse um dever de casa. Não sei se você fez. Que era escrever de um lado os seus vícios, dos outros suas virtudes. E aí agora, em qual dessas figuras, de qualquer forma é a esfinge, é o caribu, né? Essa figura vai nos acompanhar até o final do nosso trabalho, né? Então, o homem perfeito e a mulher perfeita, aqui estão nessa página, é o caribu que está aqui. Aqui nós temos o caribu. É o homem perfeito e a mulher perfeita. O homem ideal, o eterno masculino e o eterno feminino. Você pode escolher, portanto, ser um caribu, um homem perfeito e uma mulher perfeita. Mas qual é o símbolo dessa perfeição? Qual é a concretização pessoal dessa perfeição? É El? É Yahvé? É Isha? O homem e a mulher que Yahvé criou e depois amaldiçoou, que somos nós? É Adam e Havá, que Reshit criou e depois abençoou e deu a eles poder sobre todo o universo? A escolha é sua, mas começou o processo chamado cabeça de corvo. É a primeira página do que nós chamamos em alquimia nigredo, o caos, a confusão. E é dentro desse caos, dentro dessa confusão, que nós vamos... Coitadinho de vocês. Tenho pena de vocês, porque os hebreus quiseram fazer o que nós, cristãos, também quiseram fazer. Isso é um livro que eu trago da minha infância, a nossa história divina, que conta, narra toda a Bíblia como se fosse uma história só. E aí não pode haver dois deuses, não pode haver duas criações. E aqui está, claro, feito com muita arte, né? O artifício, com engenho e arte, como dizia Camões, de tal maneira que a Bíblia toda pareça apenas uma história só, linear. Isso é impossível. A Bíblia é o conjunto de, como os 70 disseram, da Bíblia, os livros. Então, um conjunto é uma pequena biblioteca. Um conjunto de livros que os 70 chamaram da Bíblia. Então, só no Novo Testamento nós cristãos temos 27. Então, como é que esse conjunto pode ser colocado como sendo uma coisa só? É uma biblioteca, é uma pequena biblioteca sagrada. E olha, para mim, apesar de todos os erros e desconstruções que eu mostrei, continua sendo o livro sagrado. Principalmente o Evangelho quadriforme. O Evangelho, quando eu tenho dúvidas, eu vou ao Evangelho e pergunto: Jesus teria feito assim ou assado, dessa ou daquela maneira? Porque para mim, o arquétipo do homem perfeito é Yeshua. A palavra Yeshua é errada, viu? A pronúncia, até os judeus messiânicos pronunciam Yeshua, mas no Talmud está a verdadeira pronúncia do nome de Jesus em aramaico, é Yeshu. Yeshu, né? Jesus. Porque se fosse Yeshua, tanto em latim quanto em grego, terminaria em A ou em E. Como Yeshua, que é o nome de Josué, que no cativeiro babilônico era o sumo sacerdote dos hebreus, reconhecido pelos reis da Babilônia, e é Josuá ou Josué. Então, o nome de Jesus de Nazaré não é igual ao nome de Josué ou Josuá. Quer seja o Josué que introduziu os judeus na Terra Prometida, quer seja o Josué ou Josuá que foi sumo sacerdote dos judeus no cativeiro babilônico. Ele não tem um A no final. Portanto, aquele Aim final que está na palavra, no original, o nome de Jesus, quer em hebraico, quer em aramaico, não existe. Termina em U. Yeshu. Yod, Re, Shin, Val. Yeshu. É um tetragrama também. Assim como Yahvé
é Yod, Re, Vav, Re, e Exu é Yod, Re, Shin, Vav. São 2 tetragramas. Sinto muito, ficou minha lembrança dos meus queridos velhos que me presentearam com a nossa história divina, chamada História Sagrada, que era a síntese de toda a Bíblia. Olha que maravilha, qualquer criança poderia ler. Mas não é assim, não é verdadeiro, né? No próximo capítulo vocês vão ver, vamos estender o Caribu, né? O Caribu vai ser agora, que é a esfinge, vai ser a nossa grande preocupação, porque ele simboliza o casal perfeito, original, criado por Reshit, o homem e a mulher no estado de perfeição, tal como Reshit idealizou. Portanto, bons. E esse Caribu que está, vamos ver em que lugar aqui, ele vai seguir-nos nesse curso de alquimia até o fim, porque é a figura que o Colégio dos Magos Judeus ao qual eu pertenço, é a figura que eles usavam neste momento da iniciação. Olha ele aqui, né? Existem 2 figuras dessa na porta do Museu de Istambul, são gigantescas. O ISIS, os terroristas do ISIS tentaram destruir, mas não tiveram tempo e os franceses reconstituíram. Então, é um ser com rosto humano, asas de águia, corpo de leão, pernas e pés de touro. O Caribu é o casal perfeito. É o homem e a mulher constituídos no céu, porque é em Reshit. Bereshit quer dizer em Reshit. E ele os abençoou e depois disse: crescei e frutificai e povoai a terra, e dominai, reinai sobre todo o universo. Eu vos dou tudo que eu fiz para que vocês reinem. Então, o que vocês querem ser? Este é outro livro antigo, e aqui nós temos, numa linguagem mais moderna, o que eu acabei de dizer aqui, e que mostrei simbolicamente nessas figuras, e que vocês vão escolher. Aqui está um caribu, uma esfinge moderna, com as asas abertas, e aqui está o que ela significa: a criança gatinhando, ela já quando já está andando sobre 2 pés, 2 pernas, aqui já o período meio de decadência, e aqui com 3 pernas, o bastão, que no final das contas pode ser isto, são 4 componentes: boi, leão, homem e águia. São 4 componentes: porco, macaco, javali e papagaio. São 4 componentes: cavalo, anjo, cão e pomba. Então, de maneira metafórica, como a ciência oculta manda, aqui estão os tipos que você pode escolher para que você se torne em um deles. No livro antigo que me foi presenteado, esse foi o primeiro livro que eu ganhei, mas eu tenho ele em edição atualizada, novinho. E aqui nós vamos traduzir o que nós colocamos aqui, e o caribu seria, na verdade, aqui representado por essa figura: um círculo cortado ao meio com 4 pétalas. Portanto, seria a parte feminina, a parte masculina e os 4 temperamentos: ativo, sanguíneo, linfático ou voluntário. Então, será numa linguagem mais junguiana, mais fácil de entender, e será o assunto da nossa
nosso segundo vídeo sobre a mutação. Então vamos começar aqui a mudança. Bem, eu creio que cumpri o meu papel. Espero que vocês vejam esse vídeo, deem seu like ou seu dislike, comentem de alguma forma e façam. Comecem a escolher. E até se inscrevam no canal. E até a próxima, se Deus quiser.